Pois somos indignos de todas as coisas que pedimos, nem as merecemos. Mas nos conceda todos ou todas as coisas, né, por graça, visto pecarmos muito diariamente e não merecermos senão castigo. Da mesma forma, queremos nós perdoar e, de coração e boa vontade, fazer o bem aos que pecam contra nós. Então, essa, a quinta petição, vai falar sobre o perdão, né, na vida cotidiana. E a sexta petição, só está na sequência aqui. Não está. A sexta petição, ela está aqui nessa sequência de slides? Acho que sim, lá no final. Sim. A sexta petição nos diz: e não nos deixes cair em tentação. Né? E, novamente, Lutero propõe no seu catecismo: Deus em verdade não tenta ninguém, mas suplicamos nesta petição que nos guarde e preserve para que o diabo, o mundo e a nossa carne não nos enganem, nem nos seduzam a crenças falsas, desespero ou qualquer outra grande infâmia ou vício, e ainda que tentados, vençamos afinal e retenhamos a vitória. Então, voltando aqui para nós, basicamente essas duas petições, né, ainda falando do cuidado de Deus com o seu povo, conosco, como vem dizendo lá no livro, cuidado com a mão esquerda, né, que fala da vida civil, da nossa vida comum. Como nós, dentro dessa vida comum, recebendo e buscando de Deus ali o alimento, também precisamos e buscamos nele libertação, proteção, né, e suficiência para que possamos cumprir aquilo para o qual ele nos chama, que é saber perdoar. Né? O perdão é um dos grandes presentes de Cristo para nós e de nós como igreja para o mundo, né? As pessoas ao nosso redor. Vou voltar lá novamente ao início e avançar agora devagarinho, tomando aqui algumas referências. Né? Lutero vem trazendo nesse primeiro aspecto do perdão, falando sobre a função de sacerdotes. Né? Lembrando, no Antigo Testamento, quem eram os sacerdotes? Né? Eram homens escolhidos de modo especial e levados para liderar a vida religiosa do povo de Israel. Né? Deixa eu ver se quem chegou. Não. Liderar a vida religiosa do povo de Israel. No templo, das muitas funções que eles tinham, dos sacrifícios que eram prestados ali, tinha um momento especial que era do anúncio do perdão. Né? Então, os sacerdotes faziam a comunicação, de um lado, né, do reconhecimento da culpa do povo que trazia o seu sacrifício diante do altar, e da parte de Deus anunciava novamente a esse povo o perdão. Né? Os teus pecados estão perdoados. Então, os sacerdotes eram porta-vozes do perdão de Deus para as pessoas, para o povo de Israel. E aí então vem a nossa pergunta: o que é então um sacerdote para Lutero? Aqui nós temos um pequeno texto aí, uma fração de texto. Clarinha? Eu pergunto. A quinta petição, diz lá o texto, é o aspecto sacerdotal do cristão batizado. Lutero amplia o nós, colocando o cristão em relação ao próximo. Não estamos sozinhos no mundo, mas estamos em contato constante com outras pessoas. Mas, pelo fato de estarmos no mundo, estamos sujeitos ao pecado em relação ao próximo. Com essa expressão, você pode comunicar um pouquinho para nós, Richards? O que você conseguiu compreender? A questão do sacerdote universal, né, como geralmente é dito,
acho que é um pouquinho complicada a compreensão, até porque esses termos bíblicos, eles são meio que defasados no nosso período, né? Principalmente por igrejas que tendem a colocar esses títulos em pessoas que estão mais lá na frente, posicionadas para ensinar, né, a palavra de Deus. Uhum. Então, alguns termos, eles são retirados assim da Bíblia, às vezes até sem olhar o que ali ele significa. Uhum. Por exemplo, muitas vezes é usado o termo, por exemplo, levita, para dizer, os músicos. Levitas são os da tribo de Levi, da onde o sacerdote era provindo, né, dos levitas. E isso é interessante quando isso vai ser relacionado a nós, cristãos, como sacerdote do mundo. Assim. Se pegar o que ele era no Antigo Testamento, era um intercessor de Deus e do povo, né? Entre o povo e Deus. Né? Então o povo ia até, o povo não ia até Deus com as suas impurezas, tinha o intercessor que era o sacerdote. E, e olhar para o cristão como sacerdote, eu acho que dá para entender como nós sendo esses intercessores para levar essa palavra ao mundo, Uhum. para sermos a boca de Deus para o mundo. Como cristão, como alguém que é batizado, tendo assim o Espírito Santo a caminhar sobre nós somos porta-voz de Deus para o mundo. Acredito que nesse sentido. Isso. O nós, aqui como você destacou, né, tem bastante texto aqui, mas o nós, como você destacou, entra de um modo diferente, diferencial do que era no Antigo Testamento, em que apenas algumas pessoas, dentro da sua função de elevado, né, ele podia anunciar o perdão. Agora, o perdão, ele é algo que está ao dispor da igreja. Como a igreja é perdoada em Cristo Jesus, também é desafiada dentro do sacerdócio universal dos crentes, né? E sacerdócio universal é aquilo que Pedro diz lá na sua carta, né? Agora vocês são raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes, né, do Senhor, daquele que te chamou das trevas para a sua luz. Então, nós somos os sacerdotes do Novo Testamento. E assim como nós experimentamos o perdão, né, o perdão também é para dar ao mundo. E aí vem colocado que você traz aí esse conceito do nós. Agora não fica apenas restrito ao clero, né? Mas quando eu, em Cristo Jesus, firmado em Cristo Jesus, digo ao meu irmão, os teus pecados estão perdoados, se você confia em Cristo Jesus, esse pecado está perdoado. Você, né, como cristão, como cidadão do reino do Senhor, pode fazer com que a pessoa se aproxime dessa segurança de salvação, apontando a Escritura, né? Então, nós também perdoamos a importância do perdão na vida cotidiana, né, da igreja. O nós aí inclui todos os cristãos nessa comunicação do perdão. Uma vez que o perdão não é um perdão que digamos, necessite de nós, né? Mas é esse perdão que aponta para Cristo. Assim como eu fui perdoado, eu também estendo a você o perdão. Aqui vem colocando esse ponto de Lutero aqui no nosso caderno, né? Nunca nenhum de nós será perfeito como o próprio Jesus. Né? Então esse primeiro aspecto. Todos nós cometemos erros, né? Erramos diante de Deus, erramos diante das pessoas também. E reconhecer essa nossa falha, essa nossa limitação, nos leva a buscar, né, a recompensa ou a compensação no perdão de Deus. Por isso que a gente pede perdão a cada dia, a gente faz a confissão de pecados, a gente pede perdão na frente da palavra, na frente do altar, né, porque reconhecemos que não somos plenos, não somos perfeitos. Aí a gente lembra muito bem a história que Jesus conta
do credor incompassivo, né? Todos lembram aquela história de um homem que tinha uma grande dívida com o rei e, não tendo como pagar, ele chega no dia da cobrança diante da autoridade, do rei, e ele pede clemência, misericórdia, pois eu não tenho como pagar. E o rei olha para ele, vendo a sua miséria, sente compaixão e perdoa a dívida. Vai em paz, sua dívida está paga. O homem sai dali feliz. Quando ele chega na rua, ele encontra um outro companheiro que devia para ele uma, uma, uma dívida muito pequena, né? Muito irrisória. E ele exige que o outro pague. Ou seja, exigiu a justiça, né? Por aquilo que havia, pela ofensa recebida, pela dívida que tinha com ele. E o outro não pôde pagar, então ele cumpriu a justiça, a sentença até a última instância. Mandou ele para a cadeia para que pagasse. Só sairia da cadeia quando quitada toda a dívida. E aí Jesus continua contando que essa atitude de falta de reconhecimento, né, de gratidão, foi informada ao rei, e o rei novamente o chamou para lá e colocou ele agora para que pagasse, né? Além de acusá-lo por aquilo que ele estava fazendo, colocou para que ele pagasse a dívida, né? Não podendo pagar, ficou ali longo tempo. E aí Jesus lembra isso, né? Assim como nós somos perdoados por Deus diariamente, nós também precisamos agora, em reconhecimento, repartir esse perdão para outras pessoas. Então, como sacerdotes. Por que perdoamos o próximo? Pode ler, por favor, Richard? Ele fica aqui meio cortado, Tá, aqui na tela. deixa eu tentar colocar ela inteira. Facilita? Pouco. Não, então eu leio, não tem problema. Não tem problema. Diz assim: o cristão se vê perdoado por Cristo e por isso perdoa. Não é um toma lá da cá, no sentido que se eu perdoar, eu também ganho o meu perdão. Por isso a igreja é uma verdadeira enfermaria e não uma academia de ginástica, pois o perdão é a marca da verdadeira igreja, tanto aquele recebido por Cristo do pecado original de Adão e Eva, como o pecado atual, quando o próximo precisa receber o meu perdão e eu preciso receber o perdão da boca do meu próximo. Acho que uma frase que fica bem clara aqui é esse aspecto do não é uma questão toma lá da cá, né? Eu perdoo, por isso sou perdoado. Né? Não é que parta de uma premissa da minha parte, né? Uma iniciativa da minha parte, para que eu tenha uma resposta de Deus. Na verdade, o intuito aqui é exatamente o oposto. A iniciativa do perdão, ela começa em Deus. Porque somos perdoados dos nossos pecados, nós podemos sim perdoar o nosso próximo. Tranquilo? Esse, Sim. esse, essa petição, tinha esquecido a palavra. Essa petição sempre foi uma grande, não segredo, esqueci a palavra também. Algo que eu tentei sempre procurar ler algo do tipo, porque é interessante, porque ela não é assim, não é um mandamento, não é o credo, é algo que nós estamos chegando diante de Deus e pedindo: ó Deus, perdoe os meus pecados, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E antes de nós começarmos aqui o estudo, eu até estava pensando sobre essa parábola que você contou agora, essa história. Realmente estava pensando sobre ela, que o rei perdoou a dívida do cabra lá, que estava devendo bastante. E depois ele não conseguiu perdoar uma dívida bem pequena.
E olhando para nós, ao meu ver, é isso. Deus perdoa os nossos pecados, mas e aquelas pessoas que estão de mal com a gente? Ou outras coisas, né? E aí me veio à mente aquela pergunta que os discípulos, não sei se foram os discípulos, fizeram a Jesus: quantas vezes a gente tem que perdoar o nosso irmão? Sim, foi o apóstolo Pedro. 70 vezes 7? Aí eu pensei assim, os apóstolos, os discípulos devem ter pensado, então tem um número. E não é bem isso. Não é o número que importa, nem a quantidade. É sempre. Isso. E, e é interessante que nós chegamos aqui e pedimos, perdoe as nossas ofensas assim como nós também perdoamos. E não é bem assim, né? Isso sempre foi muito intrigante para mim. E por isso essa frase, que não é um tom de lá da cá, acho que isso ajuda a entender. Pode falar alguma coisa? Sim, Cláudia. Essa história do 70 vezes 7, eu ouvi algumas vezes falar que tem alguma coisa a ver com 7, simbolizava o número da perfeição. Eu queria saber se tem alguma relação, se algum fundamento isso, Tem, o esse boato. fundamento tem. Porque o 7 é o número perfeito, né? Então, o 70 vezes 7, dentro de uma numerologia bíblica, ele tende a sustentar um propósito maior que é, é o conceito do perdão pleno, tá? Muitas e muitas vezes, tantas vezes quanto forem necessárias. Havia no conceito dos judeus de que você deveria perdoar alguém que ofendesse ou cometesse um erro contra você. Se ele repetisse esse mesmo erro, você poderia perdoá-lo, ou deveria perdoá-lo, até a terceira vez. Na quarta vez não haveria mais perdão, né? De uma mesma ofensa, de uma mesma falha contra você. Então, quando o apóstolo Pedro lança a proposta, Senhor, quantas vezes devo eu perdoar meu próximo? 7 vezes? Então, o apóstolo Pedro estava indo para além daquilo que era a regra do momento, né? E algumas conjecturas nesse sentido, né? Como Pedro de fato era, todos os textos mostram isso, dos discípulos assim, os mais afoitos em responder, talvez ele quisesse com isso dizer, olha assim, como o meu pensamento é avançado, né? Todo mundo aqui tem por regra perdoar 3 vezes. Eu estou me propondo a ir além, né? E quero a tua justificativa 7 vezes. Aí Jesus, não. Na tradução nova tradução da linguagem de hoje, assim, 77 vezes, né? Porque essa expressão, na verdade, na tradução para a língua portuguesa, ela fica complicada. Então, às vezes, uns, como Almeida, entende 70 vezes 7, né? E a nova tradução traz os 77 vezes. E, nesse sentido de chegar ao entendimento por trás das expressões, eu fico com Almeida, né? Que a gente indo naquela ideia de olhar o texto literalmente, 77 é menos do que 490, né? 70 vezes 7. Mas nesse ponto, uma coisa que eu sempre trouxe de destaque é que assim, a partir do momento que você se propõe a contar quantas vezes você está perdoando alguém que ofendeu você, você já perdeu o princípio. Se eu fico lembrando e reafirmando Tá, deixa eu voltar. Quando a gente para contar quantas vezes eu já te perdoei, uma, duas, três, quatro, 75, 76, 77. Se eu estou contando todas as vezes, na verdade eu perdi o princípio. O princípio não é contar quantas vezes, né? Não é fazer uma lista de quantas vezes eu estou perdoando o meu próximo. É isso que eu quero tocar. Mas é perdoar de fato. Aquele que perdoa, perdoa e esquece, né? Esse é o perdão do sentido bíblico, tá?
Mas aí a Clara coça assim e pensa, mas aí a gente não esquece, né? A gente não esquece, a gente está ali, a gente lembra. E é exatamente porque a gente não esquece que existe uma diferença entre o nosso modo de perdoar e o modo com o qual Deus nos perdoa. Tá? Deus, de fato, esquece. Tem uma citação bíblica que diz que Deus lança os nossos pecados e falhas no mar do esquecimento. Num lugar onde, e há textos que nos comprovam isso, por exemplo, Mateus capítulo 25, os versículos 37 e seguintes, 31 e seguintes, perdão, em que Jesus, no dia do juízo, ele vai chamar aqueles que forem escolhidos e vai dizer, vocês, né, sempre me fizeram coisas, me atenderam nas minhas necessidades, né? E, e aí vão dizer, naquela questão, mas quando foi que nós fizemos, né? Então, sempre os cristãos sempre fazem coisas boas e justas, nunca erram. Não, a gente erra, né? Os cristãos, os próprios discípulos erraram. Vai botar na história, não, pastor, está dependendo do seu quinhão, né? Não, a própria história dos discípulos mesmos. O apóstolo Pedro, que abandonou, que negou Jesus, quando o Senhor o perdoa, né, no encontro de novo na margem lá do lago, que ele senta com eles para tomar uma refeição, ele diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, né? Esquece tudo, já não existe mais nada para se contar, né? Então é daqui para frente. Nesse sentido, embora nós não consigamos ter ou viver esse perdão talvez de maneira plena, tá? É um exercício de fé. Quando nós olhamos, o Richard já colocou isso, no Pai Nosso não é um mandamento, mas é uma petição. Tá? Então, não é que Deus ordene nesse sentido, mas quando no Pai Nosso, né, eu estou orando e citando essa petição, eu estou pedindo suficiência, que eu estou pedindo força, habilidades, condições para perdoar. Tá? Então, eu peço que Deus me ajude a perdoar o meu próximo, assim como eu tenho recebido perdão da parte dele. Tá? E isso é um exercício. Pois não. A minha mãe está aqui fazendo um questionamento sobre aquela situação em que Jesus fala, se te derem uma face, como é que é, né? Baterem uma face, você oferece a outra. Sobre porque isso tem a ver também com você perdoar, com você se. Porque a partir do momento que você oferece a outra, você já está pronto para perdoar novamente, né? Então, eu queria que você explicasse para ela e para mim também, para a gente conseguir. Para mim também, né? Porque a mané da pessoa bate na minha cara, eu vou virar a minha outra cara para a pessoa bater na minha cara. Eu não. Eu bato a pessoa de volta. Não revidar, não vai hein? Tá certo, tá certo. É uma afirmação em que Jesus viveu isso de maneira muito literal. Tá? Quando os seus perseguidores o levaram até Pilatos, né? E ali diante de Pilatos dizia para ele, olha, eu tenho poder para te libertar, né? Fala comigo, né? Anuncia que você é inocente, porque eu te liberto. Aí ele vai e responde, né? Nenhuma autoridade você teria sobre mim se ela de antemão não fosse dada a você da parte do meu Pai. Né? O que Jesus traz nesse sermão, né, nessa orientação, dessa fala, é de que modo nós podemos surpreender aqueles que são nossos acusadores, aqueles que são oponentes por causa do Evangelho. Tá? Se alguém vem te acusar e te afrontar por causa do Evangelho, e nesse sentido, se ele se propõe a te fazer um mal, tá? Você responde não da maneira carnal, não da maneira como ele espera que você vá reagir. Exatamente isso que a Clara falou. Se alguém me bate no meu rosto, o meu impulso natural é devolver na mesma moeda. Mas muito provavelmente ele está esperando isso já. Se ele está vindo te provocar,
para saber e sabendo quem você é. Tá? Quando muitas vezes nós cristãos, e eu vou dizer mais, deixa eu ficar aqui, depois vou para outra parte. Quando alguém se levanta contra um cristão para provocar-nos, né, ou para provocar o cristão, para tirar ele do seu, digamos, do seu estado de santidade, para tirar ele da sua paciência, né, provar a paciência, ele já vem com o intuito realmente de provocar uma discussão que extrapola você, que vai para a sua fé, que vai para a sua identidade. Tá? Vamos chegar depois, mais à frente, um pouquinho de tentação. Esse é um tipo de tentações que nós sofremos também. Tá? Então, como nós responderemos a essas pessoas que, de maneira obstinada, vêm e se levantam contra nós para, com isso, provar a nossa fé, para, com isso, também afrontar a nossa confiança em Deus? Por trás tem tudo isso. Pelo menos eu considero que existem essas coisas. Nesse sentido, nesse caso, você vai surpreender essas pessoas não agindo como se espera. Passou na televisão, hoje pela manhã, foi domingo, foi notícia na TV, o caso de um casal aqui no Rio de Janeiro, né, que começaram a afrontar um fiscal da prefeitura, não sei se vocês viram, né, deu repercussão nacional. Começaram a afrontar o fiscal, tá? E aí falando barbaridades, a pessoa botando dedo no rosto dele e desacato, tudo mais, né? E ele conseguiu, a gente diz assim, foi um ato de nobreza mesmo, ele conseguiu se manter calmo. E eu vi depois entrevistas com ele, em que ele nessa entrevista falou da maneira como que ele estava ali trabalhando, que o intuito dele não era afrontar ninguém, mas o intuito dele era prestar um serviço para o cuidado com a vida das pessoas, né? E ele sofreu aquela afronta. O que mais surpreendeu a população, né, e que fez com que muitos se colocassem do lado dele, é porque ele manteve a calma, ele não respondeu de uma maneira impulsiva, como todos ou uma boa parte pensa que deveria ter sido a resposta dele. Quando o casal levantou o dedo, quando o casal falou assim, não, esse aqui, meu marido, não é cidadão, ele é fulano de tal, formado, graduado, né, tipo, esnobando arrogância, né? Aí, como que ele respondeu? Ele volta com humildade, ele continua com humildade. E aí ele surpreende. Ele surpreende, porque ele não dá a resposta da maneira como seus acusadores esperavam. E ali filmando, queriam, né, como ele mesmo diz, eles queriam provavelmente que eu retribuísse na mesma palavra de arrogância. Eu perderia todo o meu direito, né, de defesa daquilo que eu estava fazendo. Assim eu entendo que aconteça de uma maneira mais geral. Mas isso, Clara, como você mesmo falou, tem o seu momento. Né? Porque você é cristão, você tem que baixar a cabeça, deixar que os outros abusem, insultem. Não, isso não é assim. Né? Cada um de nós tem o seu direito de dignidade a ser defendida sempre. Né? Então, se alguém vem e vai te dar um tapa no rosto, existem modos de você se defender e evitar que isso aconteça. Né? Desde a esquiva, sair de perto dessa pessoa, denunciar essa pessoa para que uma outra autoridade, uma outra instância, vamos dizer isso, na escola, tem briga na escola. Eu sempre digo, até mesmo para meus meninos, né? A resposta imediata de você contra aqueles que querem brigar contigo não é dar na mesma moeda. Primeiro é buscar respaldo na sua própria escola, com as pessoas que podem e estão ali para te defender. Né? Segundo, você avisa e até mesmo se for o caso, você usa um modo de defesa. Se alguém vem te bater no rosto, você tira o rosto fora, passa a rasteira e deixa no chão. Né? É defesa, é defesa. Não estamos aqui para, nesse sentido, sermos ratinhos de laboratório do experimento da maldade dos outros. Isso também não. Né? Mas, para mim, quando vem esse texto, essa palavra de Jesus,
inclusive ele tem mais são mais coisas, né? Não é só essa do tapa. Se alguém te chama para andar 1 quilômetro com ele, ande 2. Ou seja, mostre, né? Mostre que você tem disposição, que o seu modo de vida não se mede como o dele. Você não é tabulada como o dele. Pois não, Cláudia? Pois não, Cláudia. Eu estava vendo aqui o Mateus, né? Mateus 26. Isso. Quando eles perguntam para Jesus, né? Um sacerdote disse: eles conjuram-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então eles esperavam uma resposta, ele dizer que era ou que não era. Sim. E a resposta de Jesus foi: tu o disseste. Então é uma forma que você, uma forma de responder que você é como se fosse, na verdade, uma estratégia. Você desmonta aquilo que a pessoa está esperando. Você dá um tapa nela, como assim? Como assim não vou receber o outro? A pessoa já fica, né, com o pé atrás em relação àquela pessoa. Não necessariamente vai achar que ela é boba, a menos que ela leve o tapa e fique com medo. É diferente. A reação é diferente. É tipo assim, eu não estou na mesma medida que você, eu estou com outro projeto. Isso. A minha intenção, o meu desejo, minha vontade, não tem nada a ver com isso. Você que está dizendo que eu sou. Sim. Né? Eu achei esse texto interessante para mostrar essa diferença de resposta. Eu não entendi o que tem a ver com o outro. Desculpa, o que isso tem a ver, Cláudia? Clara? Não, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver, deixa eu te explicar. Mas o que? É quando, como eu falei, quando alguém vem te provocar, e é isso que está colocado lá no texto anterior, quando alguém vem te provocar, ele espera de você uma reação. Tá? 2 modos de reação. Nesse caso que a tua mãe está colocando aí. Ou Jesus diria sim, ou diria não. O que eles esperavam? Se Jesus dissesse que sim, ele era o Messias, eles iriam acusá-lo de blasfêmia. Se Jesus dissesse não, que ele não era o Messias, ele estaria entrando em contradição consigo mesmo, tá? E diante dos seus seguidores. Então, onde as pessoas às vezes pensam que as únicas saídas sejam o sim ou o não, Jesus age de um modo sábio, porque existe sempre uma terceira opção. E é desse modo sábio e prudente que nós somos desafiados a reagir. Tá? Não agir da maneira como as pessoas esperam que a gente aja. Especialmente se eles estão mal intencionados. Entende? Não. Entendi, mais ou menos. Não sei. É muito difícil isso. É sim. Não, eu não tô discordando de você, não. É difícil. Não, mas minha avó tá discordando de mim. Oi? Minha avó que tá discordando de mim, falando que não é difícil. Quem sabe se é difícil sou eu, É difícil. Essas coisas vêm com maturidade também, Clara. Tá? Estudo, exercício, experiência na fé e maturidade. A gente, muitas vezes, muito mais novos, assim, a gente tende a agir por impulso. E depois que você aprende, dá umas 2, 3 cabeçadas na vida, né, em que você toma uma atitude e depois pensa assim, poxa, eu poderia ter tomado uma terceira via. Aí você começa a se calejar, responder às pessoas da maneira como elas querem que você responda. Esse caso que eu citei agora há pouco, na ilustração, esse senhor comentou que os filhos dele viram toda a repercussão da acusação que ele recebeu na frente que foi direto para o Jornal Nacional. Perdão, foi para o Fantástico no domingo à noite. Né? E os filhos dele viram aquilo. E
que baita de testemunho que ele deu, né, para os filhos. Primeiramente, os filhos olharam: papai, mais uma vez eles estão acusando, né? Mais uma vez estão te afrontando. Imagina, um fiscal da vigilância sanitária. Aí os filhos, ele disse: eu já tenho instruído meus filhos quanto a isso, que muitas pessoas não entendem o meu trabalho, que muitas vezes eu sofro acusações injustas. Os filhos viram o pai ser desacatado ali em rede nacional. O pai, se tivesse reagido, dado, digamos, agido de maneira agressiva diante daquilo ali, daquelas pessoas, ele estaria trazendo de novo um testemunho para os filhos dele. Com a repercussão, o que aconteceu de domingo até hoje, né, ele está sendo chamado para ser aplaudido pelas mídias, né, e os filhos estão tendo um reforço daquilo que o pai ensinou para eles, em termos de uma vida coerente. Né? Então, ali ele conseguiu, ao meu ver, assim, ele conseguiu, para além do momento, uma lição de vida também para a casa dele, para os subordinados a ele, entendeu? Que ele é chefe da equipe de vigilantes. Então, quando se fala de procedimento, de protocolo de resposta às agressões, quando ele fala disso lá nas reuniões, é uma coisa. Quando ele está, digamos, ali na rua, diante da oposição, é onde que os subordinados vão pensar: oxa, como é que vai agir o nosso chefe agora? Quando a gente está lá, ele não sabe como é difícil, né? Então, ele ali foi muito sábio, muito abençoado na postura que ele tomou. E foi pensado, não foi uma coisa impulsiva. Ele estava treinado, preparado para aquilo, né? De que a gente tem que segurar a nossa onda quando aqueles que estão diante de nós querem exatamente isso, né? Nos fazer com que nós sejamos instrumento da vergonha que eles querem deixar pública, né? Então eu vejo ali nessa ilustração rapidinho, só para dizer, né, que como ser sábio nessas horas e não responder como se esperam de nós. Perdão, né? Perdoarmos o nosso próximo. Tem um outro aspecto aqui também. Primeiro, nós perdoamos em resposta, né, ao perdão que recebemos de Deus, mas quando aprendemos a perdoar, essa proposta que a Bíblia nos traz, essa proposta que o Senhor nos traz, ela tem implicações até mesmo na nossa saúde. Você pode sair do âmbito da Bíblia e ir para o âmbito da saúde psiquiátrica, da saúde cardíaca, né? As pessoas que aprendem a perdoar, né, que não guardam rancor e mágoa do outro, vivem muitos anos. Muitos anos. Tem um provérbio muito popular que diz assim: sentir raiva, ter ódio do próximo é como tomar veneno e desejar que o outro morra. Tua mãe entendeu. Não sei se você conseguiu entender, você está ainda com um olhar de paisagem, claro. Né? A questão é, claro, você quer que o outro morra e você toma o veneno, né? Não vai funcionar. Se você guarda a raiva de alguém, isso mexe em todo o seu sistema endócrino, né? Você vai aumentar o nível de cortisol, você vai ter noites mal dormidas, você vai ter a modificação do seu sistema cardíaco, né? Isso afeta na sua capacidade de perceber o mundo ao redor de você, né? E vai afetar mais à frente em dificuldade respiratória, ou seja, por uma série de motivos, né? Aquele que tem dificuldade em perdoar sofre no próprio corpo por essa deficiência. E o que é que Deus quer de nós? Que a gente viva muito tempo, né? Por isso ele nos ensina: quer viver muito tempo? Aprende a perdoar. Vamos começando por aí, né? E como é que eu vou aprender a perdoar? Vivendo e experimentando primeiramente o perdão de Deus. Reconhecendo, né, esse lugar da falha, da empatia com o outro. O outro errou comigo,
Ok, mas por que ele errou? Se fosse eu no lugar dele, eu teria errado também? Né? Como eu gostaria que a pessoa agisse comigo se eu estivesse no lugar dele? É muita coisa para pensar, mas se a gente conseguir fazer esse exercício de maneira antecipada, a gente evita conflitos, inimizades, né? Portas fechadas. Eu acho que, de uma maneira mais geral, seria nesse sentido todos os benefícios que nós temos quando aprendemos a perdoar também o nosso próximo. Podemos avançar? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos seguir. Qual é a importância de percebermos o perdão na vida diária, de acordo com o Lutero? Alguém? Alguém gostaria de ler? Só para eu parar de falar um pouquinho. Agora eu consigo ler. Era só fixar a tela aqui que aumentava. De maneira que o sentido dessa petição é que Deus não queira olhar para os nossos pecados e não nos mostre o que diariamente merecemos, mas trate conosco graciosamente e nos perdoe, conforme prometeu, dando-nos assim uma consciência alegre e intérpreta, para que estejamos diante dele e peçamos. Pois quando o coração não está na correta relação com Deus, não podendo tomar essa confiança, jamais ousará rezar. Tal confiança e coração alegre, entretanto, de nenhuma outra coisa pode vir, senão disso, de saber que os pecados lhe são perdoados. Muito bem. Né? Então, foi dito antes, né? A gente só vai colocar isso em prática à medida em que nós tomamos consciência desta validade para a nossa vida. Se eu reconheço que sou perdoado por Deus continuamente, eu estarei mais apto, né? Mais preparado para também perdoar o erro das outras pessoas. Se eu passo a conhecer que guardar rancor e mágoa é algo que traz dano muito mais para mim do que para o outro que me ofendeu, já é uma segunda atitude, um segundo reforço para que eu busque, né, perdoar as pessoas. Que eu não fique me martirizando, que eu não fique sofrendo pelos erros das pessoas para comigo. Né? Busque justiça, busque minha defesa, busque, digamos, recursos, né, para que a justiça esteja estabelecida. Sim, sim. Né? Mas que eu não fique remoendo aquela raiva, aquela mágoa, aquela decepção comigo. Tá? Então, olhando para esse texto aqui de novo, né? No dia a dia, Lutero vai dizer, se eu valorizo o perdão que eu tenho recebido de Deus, isso me coloca para orar, para pedir nessa petição com alegria. Por outro lado, e aí o Richards, né, o que incomoda a gente muitas vezes, eu falo, não façam essa oração de maneira mecânica. Porque você, ao falar isso, especialmente porque lá em Mateus capítulo 6 também está acrescentado, né? Se vocês não perdoarem os pecados aqueles que ofendem vocês, também o vosso Pai Celeste não os perdoará. Né? Se nós oramos de maneira mecânica, rápida, esse texto, né? E perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você, se na sua prática diária você é daquele que adora receber, mas nunca está disposto a doar, né, o perdão, na verdade você mesmo está fechando o registro do perdão. Você mesmo está fechando a porta do perdão para você. Quando diz, Senhor, haja comigo como eu ajo com o meu próximo. Né? Então, eu sempre volto. No coração arrependido, ele reconhece que ele é perdoado por Deus abundantemente. Então, ele pede, né? Senhor, que eu também haja dessa maneira, que eu seja abundante no perdoar, em perdoar as pessoas. Né? Mas, de outro lado, se eu estou vivendo uma situação de conflito,
entrei em desavença com a esposa, com os filhos ou com os pais, né? E na minha condição humana, muitas das vezes a gente é regido, né, pelas nossas emoções. E tem vezes que você, mesmo querendo perdoar, mas você não consegue olhar a pessoa olho no olho. Porque aquilo te machuca. Foi, digamos, uma ofensa tão profunda que aquilo te machuca profundamente. Olhar para outra pessoa, não dá para, como a gente diz, eu não consigo ser hipócrita em dizer que te perdoo da boca para fora. A gente reconhece isso, faz parte da nossa natureza humana. A gente ainda não é santo, não é anjo, né? A gente luta contra a velha natureza, né? Então o que a gente faz? Senhor, me ajude a perdoar aos outros, assim como tu me tens perdoado. Eu estou confessando a minha limitação, mas também estou reconhecendo e buscando auxílio e força de onde, como diz, da fonte. Me ajude, me capacite a perdoar, me capacite a esquecer. Como é um exercício da fé, Deus sabe. Não é algo automático. Porque você foi batizado, nunca mais ninguém vai te perturbar, nunca mais ninguém vai tirar você da sua santidade, em termos assim de estado de calma. Né? Ninguém vai te tirar do sério. Mentira. Continuamente. Né? Mas nós precisamos buscar no Senhor força para superar, para aprender com as diferenças, né? E ter força para seguir em frente. Quando eu cheguei aqui na congregação, eu tinha um caso muito sério aqui de uma pessoa que sofria. Essa pessoa sofria no corpo, tinha problema de respiração, tinha problemas para lidar, né? Porque aprendeu desde pequeno, né, que justo, né? Se alguém tropeçou num pontinho que seja, essa pessoa ia alimentando a raiva para punir, não conseguia olhar, até o ponto em que ela, depois de tanta gente falar, ela começou a se dar conta, né, do quanto estava doente. Depois que a própria vida ensinou, ou seja, quando um ente querido, alguém, um familiar do grupo de amigos ali acabou falecendo, ela se flagrou daquilo. Também foi a ação divina, eu acredito nesse ponto. Essa pessoa começou a aprender a perdoar e melhorou em qualidade de vida. Aquela falta de ar que sentia foi embora, né? E a gente entende assim, como que essa habilidade de você aprender a esquecer as ofensas que outros tomam contra você, ela traz benefícios para a vida. Podemos seguir? Ou alguém mais alguma pergunta? Então tá. Porque o perdão é chave para entendermos quem nós somos diante de Deus e diante do próximo. Deixa eu ler aqui rapidinho. O nosso perdão brota da nossa condição dada por Deus na sua palavra. Nós perdoamos porque fomos perdoados, foi dito. A presença de Deus no batismo e Santa Ceia são motivos para nós também perdoarmos o próximo, diz Lutero. Por isso o sacerdote é aquele que perdoa os pecados do outro, porque a palavra de Deus está entre os pecadores. Tá? Assim como nós não merecemos, em outras palavras, né? Assim como nós não merecemos o perdão, mas Deus ainda assim nos abençoa abundantemente com o seu perdão. E esse perdão não é tirado de nós, haja visto termos a palavra, termos o batismo, termos a Santa Ceia, a confissão e a absolvição a cada domingo, e se for necessário, teríamos a cada novo dia. Né? E assim como Deus age conosco, Ele age conosco, continua nos perdoando, por quê? Porque Ele sabe da nossa condição, limitados, né? Muitas vezes ranzinzas, e no sentido assim de ignorantes, no sentido que nós não sabemos tudo. Muitas vezes não sabemos nem de nós mesmos, né? E por isso agimos impulsivas, de maneira impulsiva.
achando que somos mais do que realmente somos. Tá? Vou seguir. Outra questão. Observe como Lutero compara o pecado com os débitos. Precisam ser pagos? Como são pagos os nossos débitos, tanto para com Deus quanto para com o próximo? Pode ler, Clara? Consegue fazer a leitura? Vou botar aqui. O perdão é gracioso da parte de Deus, e nós o percebemos porque podemos perdoar as outras pessoas. Deus jamais condiciona o seu perdão ao nosso perdão. Sem mesmo pedir, Deus nos perdoa. Mas ao perdoarmos o próximo, percebemos como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Isso. Então, de novo, essa petição, no primeiro momento, ela, para mim, ela serve como uma palavra de conscientização. Né? Por isso que eu digo sempre, não podemos fazê-la de maneira mecânica, automática. Né? Porque podemos estar correndo o risco, em algum momento da nossa vida, de um conflito maior, você ter que alterar aquela petição. Né? Não haja comigo como eu estou agindo agora, né? Mas me ajude a perdoar como tu tens me perdoado. Então, se você faz desse modo reconhece que você tem sido abençoado por Deus com muito perdão na sua vida, Senhor, né, que eu perdoe também assim como, né, tu tens me perdoado, que eu, né, perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado ao meu próximo. Isso se você tem perdoado. Agora, se você não tem perdoado, é hora de talvez revisar o valor do perdão para você, né? E segundo, se você está valorizando realmente o perdão de Deus na sua vida. Vamos avançar? Conforme 2 Coríntios 5, 19 a 21 e Romanos 6, 3 a 11, conecte esses textos ao ensino, conecte a doutrina aos textos, né? 2 Coríntios. Pode ler, Richard, por favor? Sim. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus, aquele que não conheceu pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que nós estamos vendo aqui nesse texto é a relação, né? Assim como Deus se reconcilia conosco através de Jesus Cristo, que nós também possamos ser esse canal de reconciliação de outras pessoas com Deus. Né? À medida em que nós surpreendemos alguém, e nesse ponto, né? Que você surpreende alguém perdoando, né? Quando a atitude natural seria da vingança. Nisso as pessoas perguntam, de onde vem essa força para perdoar? Aí é a hora da gente dar testemunho da fonte da nossa suficiência. Quantos casos, acho que não são tão citados, mas, né, me chamaram a atenção, né, de mães cristãs tiveram seus filhos assassinados por criminosos, né, pessoas que, sei lá, alguém assassinou o filho dela. E aí eu lembro de pelo menos uns 3 casos que eu já vi na TV, que a mãe foi à delegacia e viu, né, olhou no olho da pessoa, do jovem que havia assassinado o filho dela. Né? E ali diante daquele assassino, ela vira para ele e diz, olha, o que você fez jamais vai ser recuperado. Você pode passar toda a sua vida aqui, jamais vai ser o suficiente, porque jamais meu filho voltará
para estar comigo, para me abraçar, para me dizer que me ama, para me dar o beijo, então não vai mudar. Mas porque eu creio que o meu filho vive, eu te perdoo, né? Você está perdoado, eu perdoo o que você fez contra mim. E aí, uma coisa que chamava atenção, porque em alguns casos o bandido não sabia como reagir diante daquilo, em outras vezes ele chorava junto, né? Então, como que isso é importante? A gente não sabe o que leva alguém a fazer, existem muitas razões que levam alguém a cometer um crime, né? Até um assassinato. Mas quando a pessoa fica com aquilo na cabeça e não consegue tirar, e você ouve uma palavra de perdão, como que você consegue se reconectar, pelo menos eu penso nesse sentido, se reconectar com o Criador, né? Então é uma atitude dessa, né? De você, à medida que você reconcilia com outras pessoas, né? Fazendo isso do seu lugar de fé como cristão, né? Você está estendendo essa ponte para que essa pessoa também seja reconectada ao próprio Cristo. Segunda leitura, Romanos 6, por favor, alguém? Cláudio, consegue? Uhum. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso. Em poucas palavras assim, não sei se eu vou conseguir abranger tudo, mas reconhecendo, né, que você agora em Cristo tem nova vida, tem essa reconciliação, não se deixar dominar por paixões, por atitudes de rebeldia, de ira, de vingança, né? Dessa justiça particular, eu tenho que fazer justiça, né? Vai ter que agir com justiça. Então, às vezes isso leva a dor, em muitos casos, morte, mais sofrimento, mais violência, né? E nós, na verdade, quando diz o texto ali, né, nós estamos mortos para essa coisa, para vivermos dessas coisas de ira, de vingança, né, porque temos recebido nova vida em Cristo Jesus. É o que surpreende o mundo, como eu falei nesse caso dessas mães que, mesmo tendo seus filhos assassinados, foram altruístas, eu acho, não sei se é a palavra certa, mas que foram super mulheres quando chegaram diante dos algozes, né, e conseguiram dizer para eles, né, eu te perdoo. Não precisavam ter feito isso, né, e poderiam tê-los perdoado e estava bom demais para ela em saber que, digamos, a Deus competia a justiça e o juízo, a vingança se fosse necessário, né, pesar a mão. Não competia a ela, mas para que ela, não apenas ela tivesse paz no coração, mas que ela também pudesse repartir com aqueles que fizeram tamanho mal à sua família, à sua história. Então elas foram, e movidas por esse amor, por esse perdão que elas conheciam em Deus, disseram ao assassino, né, que os perdoaria.
Muito bem, chegamos à sexta petição. Pois não, Pô, pastor Charles. tem uma colocação. Na hora que eu estava pensando aqui em alguns exemplos, né, de ilustrações, acho que essas ilustrações das mães é fundamental, é excepcional. E aí eu me lembrei daquele caso que é fictício, do livro A Cabana. Uhum. E uma coisa que me veio à mente é que nesse caso específico, não sei se é algo que aconteceu de verdade, mas a história, né, não, enfim, algo que remoeu o, o principal lá, acho que o Marcos, Personagem. Uhum. isso, esqueci o nome dele. Não é muito o perdão, também é o perdão, né? Algo relacionado ao perdão com o Pai, com Deus, mas eu acho que mais a culpa. E é isso que eu quero perguntar, se essa petição também não tem a ver também com isso, com a culpa. Porque ao não sermos perdoados Uhum. por alguém, mesmo tendo nós pedido perdão ou não pedido por causa da nossa isso vai ficar remoendo. Será que tem alguma relação? Podemos fazer alguma relação? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você está colocando a questão do pedido de perdão. Aquele que foi ofendido, digamos, você me ofendeu, tá? Uhum. E, e aí eu te dei o perdão, é isso? Não, você me negou. Eu te neguei o perdão. E agora eu vou ficar com remorso? Eu vou ficar, eu que te ofendi e Ah, aí fui negado, eu vou ficar com remorso. tá. O nosso arrependimento, deixa eu ver se eu entendo. O nosso arrependimento, acima de tudo, ele tem que estar diante de Deus. Uhum. Tá? O nosso arrependimento tem que estar diante de Deus. E é o caso, por exemplo, quando se vai um pastor, um padre, um ministro no corredor da morte. Tá? O que ele vai fazer ali? Ele não vai mudar a sentença da lei civil, mas ele vai levar uma palavra de consolo, de alento, tá? Para aquele indivíduo que se espera, né? E é dado a ele a oportunidade, até no último momento, que haja arrependimento para reconciliação com o seu Criador. A pena pelo crime praticado, essa, digamos, é uma pena que, como vai dizer lá em Romanos, né, teme a autoridade, porque a autoridade é o braço do juízo de Deus. E no contexto da vida civil, você pode ser punido. Né? Agora, essa palavra de perdão, né, de reconciliação com o Criador, é esse o papel principal da igreja. Esse é o papel principal do Evangelho. Quando você está reconciliado com Deus, seu corpo ou sua vida, né, segue em paz na certeza da ressurreição. Né? Ou seja, a dor vai passar e, de novo, vai voltar no estado de plenitude. Quando nós, então, temos essa relação com o nosso próximo, que nós buscamos o perdão, e essa pessoa não nos perdoa, tá? Não nos perdoou, então eu vou buscar essa reconciliação diante de Deus. Ou, de alguma maneira, perguntar à pessoa, né, de que modo é possível fazer a reparação. Essa é a justiça capital. Se eu te ofendi, né, aí eu peço perdão, mas eu te causei tanta dor, tanta mágoa, que simplesmente você ou não consegue, né, tem duas atitudes, né, a pessoa que é solicitada, me perdoa. Eu falo, não perdoa. Por que não perdoa? Tem duas razões. Uma porque talvez ele não consiga, outra é porque ele pensa que a maneira de te punir é reter o perdão para você.
Se ele não tem como te punir, a única maneira que ele tem naquele momento é reter o perdão a você. Não te perdoo. Tá? A gente está lidando com isso constantemente. Como eu vou ficar se eu pedir e não fui atendido, né, no meu pedido de perdão? Primeiro é buscar se tem como haver alguma reparação capital, alguma reparação aqui no reino terreno, para com a pessoa que eu ofendi. Seja o que acontece na justiça, né? Você paga uma indenização, você cumpre um tempo de prisão, desse modo. Né? Você está cumprindo, está pagando a pena por aquilo que você fez. Outra coisa, que é o seu estado de consciência. Isso você não vai ter, talvez, diante da pessoa. Talvez essa paz você só vai encontrar realmente diante de Deus. Certo? Cláudia, acrescenta. Charles, você entendeu? O filme a Cabana, deixa eu explicar para eu li o livro e vi uma entrevista com o autor do livro. É um livro muito bonito, adorei o filme, conheci primeiro pelo filme, chorei no cinema, e uma sessão lá bem tarde, eu, Luane, Isaac no colo, sacudindo Isaac, foi muito bonito. Depois eu fui ler o livro, né, quem me emprestou na época foi a Clareci, né? E depois eu consegui comprar um outro livro de estudos, né? Estudos feitos a partir do livro, estudo bíblico, né? Uma temática do perdão, a partir do livro. Até esse livro tá emprestado com a Clareci. É um tema bastante interessante. A ideia assim, é uma sequência de estudos orientadas. A gente poderia até trazer para esses nossos momentos, futuramente, que fala sobre perdão. E ali o autor conta que o livro ele traz um pouco de uma biografia, é uma obra existencial dele. Em algum momento na história dele, que ele não abre isso na entrevista, em algum momento da história dele, ele brigou com Deus, ele teve um trauma com Deus. Né? E ele diz que somente quando ele tinha 50 anos, ele contava essa historinha da cabana, ele criou em casa e contava essa história para as filhas dele, os filhos dele, acho que é filhas ou filho, não lembro agora, mas ele contava isso para os filhos. E as pessoas ouviram essa história e conheciam de bastidores, os amigos, né? Inclusive foram eles que patrocinaram o livro originalmente. Porque eles achavam o seguinte, a sua história é muito bonita e ela tem que ser contada para outras pessoas. Ele diz assim, a certa altura, com quase 50 anos da minha vida, eu voltei de novo à cabana. O que acontece na cabana? A cabana é o seu reencontro com Deus. Uma vida de revolta, uma vida... vamos pensar um outro filme? O filme Deus Não Está Morto 1. O professor, filósofo, ele passa a jornada inteira dele rebelado contra Deus. E somente no final da vida ele volta de novo à cabana. Quando ele está ali, muito clichê, alguns vão dizer, pá, né, pastor, isso é clichê. Não, mas quer dizer que em algum momento, talvez ao longo da sua jornada, sempre que tiver oportunidade, voltar à cabana é isso, você reconciliar-se com o seu Criador, com Deus novamente. Né? Então o filme tenta passar para nós isso, quais são as nossas lutas com Deus, quais são as nossas encrencas com Deus, como que Deus é capaz de se fazer presente em nossa vida para nos trazer de volta para Ele. Tem muita questão teológica lá que vão falar com a gente aí depois, Deus não é mulher, Deus não é mãe, mas eu gostei da linguagem, em termos de que, assim, como ele fala no filme, se eu aparecesse para você como pai, a sua figura paterna é doentia. Né? A tua imagem de um pai é doentia, está corrompida. Né? Você não vai ouvir um pai, mas a sua mãe. Então, por isso, a linguagem que Deus usa para nos acessar no coração. Isso aqui não é no âmbito teológico, é linguagem poética, né? E de finalidade. Qual é a finalidade com como Deus comunica conosco em particular? Né? Talvez ele usa uma vozinha,
ele usa uma pessoa estranha, Deus usa os seus caminhos, né? E acima de tudo, ele usa a escritura, né, para nos falar. Mas às vezes ele usa outros meios, né, para além da escritura, para aqueles que já, digamos, brigaram com a escritura. Por isso que a gente fala, Lutero comentava isso, né? Os cristãos são a Bíblia que o mundo lê. Qual é o modo como qual, né, quem não é do mundo, quem não é de Cristo vai acessar a fé cristã? Pelo modo como os cristãos vivem, se relacionam, são capazes de compreender e perdoar, por exemplo, né? Isso chama a atenção. Aí o sacerdócio. Aí é o sacerdócio. Muito bem. Entendeu o tema. Vou dizer que eu li esse livro antes de assistir o filme, né? E quando eu li o livro, eu estava no primeiro ou segundo ano lá do seminário. Sim. E aí alguém já tinha dito para mim, ó, esse livro aqui, tá, ele é legal, mas, olha, não preste muita atenção na questão teológica, não. E aí quando eu cheguei nessa parte de Deus se apresenta lá como uma mulher grandona, e ali termina o capítulo assim, né? É. Termina o capítulo assim. Deus, eu acho que ele pergunta, uai, você é mulher? Termina o capítulo assim. Aí eu fechei o livro, não pode ser, não vou ler mais isso aqui. Aí, só que eu estava ali, ainda era um pouquinho mente fechada, e o pessoal também tinha feito minha cabeça para dizer que o livro é totalmente herege. Não, ali tem o seu conceito, dá para entender o que o autor quis dizer. Mas eu trouxe esse exemplo desse livro justamente por essa questão. Eu acho que a questão do perdão e da culpa, né, de carregar essa culpa consigo mesmo, é muito grande ali nesse livro. Esse ensino é brilhante ali no livro. E eu não lembro se o livro termina com ele perdoando o assassino da filha ou se eu fui atrás de uma história que diz isso. O livro é A Cabana. Tem em formato em PDF, eu acho que eu tenho ele aqui em PDF. Uhum. Eu pensei que o Richard já estava falando de outro. Aí eu quero saber desse aí também. Pois é o mesmo. Eu não sei se ele termina assim ou se eu fui atrás de uma dessas histórias que alguém escreve. Ah. Não pode terminar assim. O livro vai para além do filme. Só para, né, não perder, para não tirar a graça de quem queira lê-lo. Mas o livro vai para além do filme, né? E de certo modo o autor, né, coloca na trama da fantasia ali da história que o pai com aquelas visões que ele teve, ele soluciona de fato o crime, né? Como que chega lá, que ele mostra e tal, e aquilo causa surpresa, que é a grande questão. Ele teve uma visão, né? Foi um sonho, uma pancada, foi um delírio, ou foi um contato com o ente espiritual? Então isso fica assim, termina a leitura, né, com essa pergunta, né? Porque ele, na verdade, acaba ajudando a solucionar o crime. Mas quanto a perdoar, ele aprendeu a perdoar. Ele conseguiu esquecer, né? E ele foi o maior beneficiado nisso. Não me lembro, também não vou buscar se ele encontrou o assassino. Eu acho que ele não encontrou na história. Mas aí a gente vai estar, de novo, né, preocupado com 77. Né? Preocupado com 77, vamos perder o sentido inicial, né? O princípio por trás das expressões. Tá? Que ele conseguiu, ele mesmo foi curado, ele conseguiu esse reencontro de novo na cabana com o seu Criador. Ele foi o maior beneficiado com isso. Podemos avançar? Tá legal. Podemos sim. Acho que a grande questão é que a gente até pode dizer da boca para fora, né? Eu te perdoo, não, eu não tenho mais nada com isso, já deixei isso para lá, mas isso fica remoendo o sentimento. E essa é o grande ponto, porque é mais difícil do que as palavras simples parecem ser. Sim.
Por isso a gente, Charles, quando a gente encontra ou lida com alguma situação semelhante a essa de perdão, a gente tem que ir para além do óbvio, né? Alguém diz assim, perdoei. Então a gente tem que inquirir um pouco mais essa pessoa, para saber como que está esse perdão no coração daquele que diz que perdoa. Aqui é ação pastoral, né? Se é de fato um perdão sincero, que ele está liberando o perdão, que ele está liberando aquela raiva, né? Ou se de fato ele precisa ainda de um apoio, de um acompanhamento, né? De uma orientação, no sentido do que é perdoar de fato. Você perdoou, então quer dizer que você esqueceu, né? Ou você está pronto para superar, ou você reconhece que a pessoa é falha, que a pessoa, entendeu? Você entende a limitação do indivíduo que te feriu, que te provocou, que te machucou, né? Você reconhece alguma responsabilidade sua nessa discussão, nesse desentendimento, né? Ou só o outro que é culpado, né? Isso vai de caso a caso, né? Mas a gente precisa estar disposto a ouvir aqueles que estão ali diante de nós, né? Por quê? Porque se o perdão não está verdadeiro, não está sincero, isso traz implicações para a Santa Ceia. De que modo eu vou à ceia, né? Jesus fala com relação à oferta, né? Se você está com raiva no teu coração contra o teu irmão, nem a tua oferta você vai levar. Deixa a tua oferta, volta lá, te reconcilia, depois de reconciliado, volta e traz a tua oferta ao altar. Ou seja, o que Cristo está falando? Para além de uma vida religiosa, a questão maior é da reconciliação, da busca, né, pela reconciliação com aqueles que estão ao nosso redor. Então, estimular as pessoas a viverem, a praticarem, a conhecerem essa vida de perdão. Traz benefícios para todo mundo, né? Mas, acima de tudo, é essa condição de autenticidade com relação à Santa Ceia, com relação à sua comunhão com Cristo, né? Então, é importante, às vezes, a gente inquirir da pessoa. E aí ela vai falar, tá, não, pastor, eu não tinha pensado assim, eu tinha dito da boca para fora, né? Ou não estou dormindo, né? Então, conversa de novo com essa pessoa. E a gente precisa, nesse sentido, para quem é a Santa Ceia? Né? É para pessoas santas, perfeitas, que não erram? Não, ela é para pecadores, né? Que tipo de pecador? O pecador que acha que só o outro que erra? Ou aquele que reconhece a sua falha também? Né? Para esse último. E se eu estou numa situação que eu estou com raiva de alguém, né? A Santa Ceia é ou não é para mim? Se alguém me traz essa pergunta, já é um primeiro passo importante para caminhar com essa pessoa, né? Porque ele está perguntando se a Santa Ceia é ou não é para mim. Ele está reconhecendo que de alguma maneira ele é indigno. E a Santa Ceia é para aqueles que se confessam indignos e são tornados dignos por causa de Cristo Jesus. Então é o primeiro passo. Caiu aqui minha conexão? Não, caiu não. Vamos lá. Sexta petição, nós já falamos, né, lá no início. Não nos deixe cair em tentação. O que é tentação? Tentação é, para Lutero, a ação contrária a Deus, que age amorosamente. Esse está tão claro aí assim. Mas, Cláudia, para a gente tentar esclarecer isso aqui. O que você entendeu dessa fala? É pouca coisa, eu tenho certeza. Travou, não deu para entender o que você perguntou, não. Tá, eu percebi que deu uma travada. Lutero, nós trouxemos do livro a expressão, né? Para Lutero, tentação é uma ação contrária a Deus, que age amorosamente. Como é que você entende essa afirmativa? Eu vejo isso como uma possibilidade que a gente tem de fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Ele está lá
agindo amorosamente com seu amor eterno, e nós sabemos que tem coisas que ele falou pra gente que não é pra gente fazer, igual o Adão e Eva, né? No paraíso. E a gente fica e a gente fica querendo fazer algo contra aquilo que ele nos mandou. Aquela vozinha fica na cabeça para a gente fazer uma ação diferente daquilo que Deus espera. Isso que é tentação, é a vontade de desobedecer. Aquela criança que fica. É aquilo que ele não quer que faça, então é isso que eu fico com vontade de fazer. Embora meu Deus esteja lá amorosamente, me explicando que, inclusive, é para o meu próprio mal. Quem vai sofrer as consequências sou eu mesmo. Uhum. Então, esse é um primeiro princípio, que é, digamos, de uma caminhada, né, de uma decisão é, de vontade própria, voluntariosa, vamos dizer. A pessoa foi lá e fez. Né? Ele sabe que Deus diz, não faça. Né? Aí ele vai lá e faz. Só para ver se Deus de fato está falando a verdade. Né? Que foi o caso de Adão e Eva. Será que vai morrer mesmo? A tentação, ela pode... não sei se vai estar aqui no texto. Vamos tentar avançar um pouquinho mais. Só para a gente... Só mais um pouquinho aqui. Como a tentação precisa ser interpretada em termos relacionados com Deus. Pode fazer a leitura aí, Richard? Depois eu volto para comentar esse aspecto. Não estou te ouvindo. Apareceu até um aviso aqui. A tentação não pode ser vista como um teste ou um momento de dificuldade pessoal. A tentação ocorre para que Deus não seja Deus em nosso favor. Muitas pessoas entendem a tentação como algo que as aflige, mas Lutero diz que Satanás tem seus aliados para nos tentar contra Deus, que são a nossa carne e o mundo. Isso. Tá caminhando. Então, voltando àquela questão que eu tinha perguntado à Cláudia, né? Às vezes não é só essa... Tem esse lado de você saber que é errado e você se propõe a fazer aquilo. Né? Tentando Deus, né? Se você está provando se Deus é fiel naquilo que está dizendo. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, né? Mas aqui está trazendo uma outra questão, e aí essa pergunta, né? O que acontece conosco quando a gente sabe que é errado e não quer fazer aquilo, mas de repente você se flagra fazendo o que você não queria fazer? Né? De onde vem isso? Como é que isso acontece? Né? Aí foi uma das leituras do fim de semana que ele está comentando, né, que a tentação não pode ser simples ou qualquer tipo de aflição, mas algo que te põe a quebrar a confiança com Deus. Né? E aí no fim de semana, em Romanos capítulo 7, versículos 14 e diante, nós vemos o apóstolo Paulo ali num dilema. Né? Quais são as fontes da tentação? Primeiro, o diabo como uma fonte externa. Né? O mundo é uma segunda fonte externa. Mas há uma terceira fonte de tentação que é interna, que é a nossa natureza. Isso o apóstolo Paulo, no fim de semana, na leitura de 7, 14 a 25, ele nos fala como ele estava enfrentando essa luta interna. Ele vai dizer o seguinte, ó, eu sei que em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, ou seja, ele sabe o que é certo, ele vai dizer isso, né? E ele tem a vontade de fazer. O querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. E aí eu chego àquele ponto, né, que é o grande desespero dessa discussão do apóstolo Paulo, essa crise existencial, que ele vai dizer: desventurado homem que sou, ou né, miserável, né, homem que sou, ou na Almeida, na nova tradução, que é super doce, né, mas assim, como sou infeliz, né? Para mim é pouco. Paulo está falando aqui uma coisa mais profunda. Eu não sou apenas infeliz, eu sou um miserável, né? Desventurado. Homem que sou, quem me livra desse corpo, né?
Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livra dessa condição de desespero que me conduz à morte? Né? Então, até aqui, quando a gente falava no culto sobre a palavra, o convite de Jesus, venham a mim os que estão cansados, né, e sobrecarregados. Essa tentação que reside na nossa consciência, que reside muitas vezes nessa aflição de autoacusação, né? O apóstolo Paulo está se autoacusando, ele está olhando para a própria lei de Deus e para as suas condições. Eu quero fazer o que é certo. Mas quando chega ao final do dia, ao final da semana, ele faz um checklist das suas atitudes e ele percebe, eu estou aquém, eu estou devendo. Né? E se eu nunca consigo chegar a um saldo, pelo menos nulo, né? Eu estou sempre devendo, para onde eu vou? Estou me cansando, eu nunca consigo ser perfeito. Né? Isso está na biografia de Martinho Lutero também. Eu nunca consigo satisfazer a vontade de Deus. Que Deus é esse? Né? Que Deus maldoso é esse? Que estabelece uma lei que eu não sou capaz de cumprir e ainda me julga por causa disso. Né? Então entra um conflito, é o conflito do apóstolo Paulo. Eu adoro, esse para mim é um dos textos, eu disse isso no sermão, é um dos textos mais humanos, porque ele retrata a angústia de qualquer cristão sincero. Né? Os caminhos que os próprios religiosos dos dias de Jesus tomaram foi de negar o seu pecado apontando o erro dos outros. Né? Eles já não olhavam nem para si mesmos, eles criaram uma tábua de justiça, nós somos a tábua de justiça. E quem não está como nós, né, esse é pecador. Né? E Jesus foi e colocou, não, a tábua de justiça é Deus. Né? Se você não consegue ser perfeito como ele, você está em pecado. Por isso eles se rebelaram tanto contra Jesus. Né? E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que essa luta entre a velha e a antiga natureza, que nós vivemos continuamente, isso cansa. Né? E nisso está presente, como a gente está lendo nos textos, um dos elementos, um dos componentes da tentação. Dois estão fora. O terceiro está com a gente. Eu digo, esse é o pior inimigo, porque ele dorme comigo. Ele acorda comigo, ele dorme comigo, e eu não consigo me livrar desse danado. Né? Aí, um outro texto que eu achei aqui, né, fazendo minhas pesquisas, que o rei Davi, o Salmo 32, estava pesquisando e fui levar para a noite, fazer um estudo que era só um momento mais reduzido. Eu usei esse texto como preparação para a confissão de pecados. Olha só no Salmo 32 o que o rei Davi fala. Versículo 13 diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou sequidão de estio. Aqui a nova tradução ela é mais favorável. Né? Ela diz assim, eu me cansava o dia inteiro. Né? O meu pecado, enquanto eu calei o meu pecado, eu me cansava e estava fadigado. Né? Por quê? Porque tinha aquele peso na consciência, ele estava sempre sendo massacrado, mutilado pela sua própria consciência, sua incapacidade. Né? Então a tentação ela faz o quê? Ela tenta te colocar nesse lugar assim, cara, você não consegue acertar. Deus diz que vai ao céu aquele que é santo e perfeito. Né? Se você não é perfeito, então você está longe de Deus. Qual é a tendência? É fugir. Tentar escapar-se de Deus. Ou esquecer desse Deus que tanto me acusa, onde quase Martinho Lutero entrou. Né? E muitas pessoas que olham para a igreja nesse modo, olham apenas para a lei, olham apenas para a justiça que Deus exige. Aí fala, igreja? Mas é um lugar de hipócritas, né? O pessoal aí erra também, quer ser o santinho. É uma definição errada de igreja. Né? É uma definição errada de como a gente vive. Então, esse é um modo de tentação. Porque ele perturba, incomoda a sua mente, o seu espírito, de modo a fazer você olhar para Deus não do jeito que Deus quer ser reconhecido. Né?
Deus não quer ser reconhecido como um juiz severo. Ele vai fazer isso? Vai. Né? Mas ele não é, digamos assim, não é como a gente chama, né? No seminário a gente chama isso de a obra estranha de Deus. É o que Deus faz por ofício, sem prazer em fazer. Né? É como os pais quando têm que punir os filhos. Né? A gente faz por dever de ofício, não dá prazer nenhum. Né? Mas você tem que fazer porque você tem a responsabilidade de educar para a justiça. Bom, aqui o rei Davi está falando então como ele era oprimido pela sua própria consciência, o seu pecado. Aí no versículo 5 ele vai dizer: então eu te confessei o meu pecado e não mais escondi, né? A minha iniquidade não mais ocultei. E disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu me perdoaste a maldade. Sendo assim, todo homem... E aí ele vai dizer de como ele está agora renovado. Na sequência do texto ele vai dizer como ele está agora renovado. Então, as tentações são essas opressões, são essas pressões que vêm do diabo, do mundo e da nossa velha natureza, com o intuito de nos afastar de Deus, de nos cegar os olhos para o perdão de Cristo Jesus. Né? Aí a gente consegue entender um pouquinho de Lutero quando ele faz a diferenciação entre tentação e provação. Qual o propósito da provação e de onde vem? A provação vem de Deus. Tem um propósito. Qual o propósito da provação? Exercitar a nossa fé. Deus sabe o tamanho da nossa fé e muitas vezes é no meio das lutas, né, que nós tomamos consciência do tamanho dessa fé. Deus já sabe de antemão. Mas se eu, em toda a minha caminhada, não enfrentar dificuldades, nunca tiver um desafio para a minha fé, eu nunca estarei seguro do tamanho dessa fé. Né? Então, a aprovação vem de Deus. E ela tem um propósito de trazer, de aumentar em nós a confiança da fé, a confiança da presença de Deus em nossa vida, a confiança do perdão que nós recebemos de Deus. Nisso está a aprovação. E a tentação? A tentação tem o intuito de nos amedrontar, nos afastar do Senhor. A sua fonte, o diabo, o mundo e a carne, como a gente viu nas leituras do fim de semana. Não sei se é muito teórico. Por favor, me digam. Bom, eu estou meditando sobre isso aqui também, aprendendo um pouco, anotando um pouco. Então, uma coisa que eu lembrei quando você estava falando sobre aqueles que veem a igreja como apenas uma acusadora, eu lembrei de uma vez, lá no seminário, a gente tem que fazer alguns estágios práticos, né, em todos os anos. Né? Uhum. E no terceiro ano, eu fui fazer em presídio. Sim. E no primeiro dia eu fui entrar no presídio, tremendo, as pernas tremendo, os braços tremendo, e assim, a gente vai conversar com o pessoal, não vai acusar ninguém, não vai lá para se fazer melhor do que ele, né? Vai conversar. E aí a primeira pessoa que chega na minha frente para eu puxar a conversa, né? E aí, você é da onde? Ah, sou da igreja luterana. Ah, tá, né? Me apresentei, a gente se apresentou. Ah, tá, e você veio aqui acusar a gente? Falar que você é melhor do que nós? E aí? Pediu um copo Aí as d'água? pernas tremeu mais um pouco. Você pediu um copo d'água? Ah, eu volto semana que vem. Não, aí o meu colega respondeu. Mas eu lembrei logo disso, né? Porque uma das coisas que eles, depois, a gente conversando, né, falou que ali na penitenciária tem vários desses trabalhos de igrejas cristãs que vão lá. E várias dessas igrejas vão lá para fazer pregações. E o objetivo nosso não era esse. A gente não foi para fazer pregações. Não tinha esse objetivo.
gente ia para conversar, para fazer um trabalho de capelania. E aí veio com essa caminhada, né, de igrejas que iam lá para fazer essas acusações e tal. E esse foi o levantamento. Interessante. E aí o que o meu colega, que era mais experiente na época, fez foi exatamente mostrar esse lado, né, de que estamos todos na mesma moeda, no mesmo lado. Uhum. Eu lembrei dessa, queria trazer essa ilustração. Isso faz sentido, né, naquilo que eu tinha dito antes. Primeiro, você vai dizer diante dessa pessoa que não, né, nós também temos nossas culpas, né, e se nós, de antemão, não nos arrependermos particularmente dos nossos erros, das nossas falhas, nossos pecados, diante de Deus, há uma pena, né, há uma pena que está disponível, disposta, né, para todos aqueles que não se arrependem, mas ali você não está para acusar. Está exatamente para repartir, né? O perdão que você conhece em Cristo, a gente quer estender isso também para aquela pessoa. Se talvez nunca conheceu, se talvez nunca teve uma aproximação adequada, aquela estaria sendo a oportunidade, né? Talvez você está sendo o canal. De fato, nossa obrigação não é acusar, porque isso compete às autoridades, né? A pena capital daquilo que a pessoa fez, o mal que ela fez. Mas a oportunidade de arrependimento, de reconciliação, está acontecendo ali no momento que a gente chega, né, que a igreja chega com a palavra de Cristo, né? Ainda que nós tenhamos que pagar duras penas, a paz de consciência, né, aquilo que o bandido na cruz lá com Cristo Jesus, ele pôde desfrutar, né? Como sou fonte de tentação, a tentação é de 3 espécies, da carne, do mundo e do diabo. Na carne habitamos e arrastamos conosco o velho homem. Este se movimenta e diariamente nos incita toda sorte de más paixões que estão cravadas em nós por natureza, sendo ademais excitadas pela associação com outras pessoas, pelo exemplo, pelo que ouvimos, pelo que vemos, coisas que muitas vezes ferem e inflamam um coração inocente. Já disse isso aí com outras palavras antes, né? Tá claro? Qual a diferença entre passar pela tentação e vencer a tentação? Diz o texto: sentir tentação, por conseguinte, é coisa bem diversa de consentir nela ou dar-lhe o nosso sim. Todos temos de sentir, embora não todos da mesma forma. Para alguns será maior e mais pesada. Os que se culpam de coisas espirituais, isto é, os cristãos fortes, são tentados pelo diabo. Mas o sentir, enquanto for contra a nossa vontade, e nós preferíramos estar livres dele, a ninguém pode causar dano. Porque, se não o sentíssemos, não se poderia chamá-lo tentação. Consentir, entretanto, quer dizer entregar-se às rédeas, não resistir nem orar. Qual o papel da petição? Esse é um ponto, né, que o estudo está trazendo na leitura do fim de semana. Quando Jesus disse assim: venham a mim todos que estão cansados das suas cargas e eu lhes darei alívio, né? Então você, na hora da necessidade, esse convite que Jesus faz, né, nós utilizamos dele na oração. Lógico, a oração não é meio da graça, aqui sendo bem luterano, né? A oração não é meio da graça. Eu não recebo o perdão dos pecados por meio da oração, mas a oração é esse meu contato com Deus, essa minha porta aberta para eu dialogar, abrir. Caiu conexão? Alô? Não, caiu só.
Agora voltou. Então, a oração é esse canal direto que eu tenho com Deus para expor a Ele, né, as minhas inquietações. O apóstolo Paulo, a gente pode olhar esse texto lá de Romanos 7, 14 a 25, e eu tenho que terminar, né? Se alguém pegar nosso vídeo aqui, se eu não terminar o versículo 25, vão me bater. O pastor só falou de lei, né? O versículo 25 é o evangelho. Ele vai dizer assim, ó, quem me livra desse corpo que me leva para a morte, né? E aí ele chega no versículo 25 e eu vou ler porque é lindo demais o que ele diz. E profundo, né? Versículo 25. Vai dizer assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei, mas segundo a carne, né, da lei do pecado. Então ele agradece a Deus por causa de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a fonte, né, o alívio para aquele que vive essa agonia, essa pressão, esse desespero que leva para a morte. Paulo falando disso, e Paulo, a gente falou no sermão, ele tinha um histórico de boas histórias, né, de homem justo, correto, na sua vida como fariseu, né? Mas tudo que ele achava que era bom, ele vai dizer, nisso eu vi que só tinha caco, né? E eu fui tomando consciência de que aquele bom que eu pintava na minha cabeça está muito longe, né? Eu sou miserável, eu peco contra meu Deus por coisas que eu falo, por coisas que eu não faço e por pensamentos, né? O meu pensamento se torna também o meu algoz, porque se eu controlo a minha boca, se eu controlo as minhas ações, mas eu não consigo controlar o meu pensamento, né? E quanto mais você tenta fugir de maus pensamentos, esse é o ponto, né? Enquanto eu estiver na carne, você é tentado continuamente. A questão é, eu vou dar vazão a essa vontade interior? Todo mundo é desonesto, estou no comércio, né? Todas as lojas ao lado da minha roubam nos pesos e medidas. Era um problema sério nos dias de Lutero e continua ainda hoje, né? Basta aparecer primeiro vírus no ambiente que já abrem as portas da criatividade para você escoar dinheiro, escoar as coisas, digamos, o dinheiro que é do povo, como que a gente consegue escoar, né? Cobra mais caro, dá produto de má qualidade, diz que custa 50, aquilo que vale 30, e assim por diante, né? Então, a humanidade, o ser humano, nas suas mais diversas esferas de poder e de autoridade, é criativo quanto a isso, né? A pergunta é, se todo mundo está fazendo, eu posso fazer também? Segundo a lei dos homens, né? Se ninguém pegar, você pode. Mas e a sua consciência? Aí você fica martelando, martelando, martelando. É isso que está falando no nosso texto aqui. Ser tentado, ninguém está livre de ser tentado. Agora, se jogar as rédeas, né? Ah, porque eu sou pobre e miserável pecador. Não consigo ser diferente, né? Então fazer o quê? Vou pecar, né? Paulo vai dizer para a gente lá em Romanos 6, de jeito nenhum, porque morreste para essas coisas, né? Então, nessa luta que Paulo está fazendo com a gente aqui no capítulo 7, esse discurso com a própria natureza, ele vai fechar o discurso e diz assim, louvado seja Deus, que em Cristo Jesus ele mudou a minha sorte. Ele me tirou do lugar de desespero, de tormento, e ele me colocou no lugar de paz e segurança, né? Quando eu estou cansado, eu entrego essa luta nas mãos de Cristo. Ele venceu o diabo, a morte, a tentação, né? E ele diz, ele está comigo. Por isso, na oração do Pai Nosso, e essa petição, a gente recorre à fonte da suficiência, à fonte do perdão, né? À fonte do socorro. Tá? Isso vem nesse ponto aqui da nossa meditação. 11. Como a sexta petição nos mostra quem nós somos, sob o aspecto de sermos tentados, mesmo sendo cristãos. Pode ler, irmão? Os cristãos, acho que era nós cristãos,
devemos estar preparados e diariamente à espera de sermos continuamente atacados, para que ninguém ande por aí seguro de si e despreocupado, como se o diabo estivesse longe de nós. Devemos, ao contrário, estar em toda parte à espera de seus golpes e apartá-lo. Pois, se agora sou casto, paciente, amável e estou firme na fé, pode que ainda nesta hora o diabo me crave no coração tal seta que mal fique de pé, pois é inimigo tal que jamais desiste ou cansa. Quando cessa uma tentação, sempre aparece outras e novas. Por isso, não há conselho nem consolo, exceto o de correr para cá, a fim de tomar o Pai Nosso e de coração falar com Deus. Querido Pai, tu me ordenaste a orar. Não permitas que eu recaia através da de tentação. Amém. Né? Então, entrando na questão anterior, se eu sei que é tentação, eu não vou ficar esperando vencê-la sozinho. Né? A autossuficiência talvez seja a maior das ciladas. Né? Se eu sei que eu sou tentado em alguma determinada coisa, determinado ponto, né? E isso tenta me afastar depois, que aquela ideia te abre a oportunidade, como aconteceu lá com Adão e Eva. Eu até citei isso no sermão. Mas assim, quando Adão e Eva primeiro tentaram, vamos ver se vai dar certo e tal, aí viram, não, realmente nós estamos em pecado, a própria percepção agora, né, nos faz reconhecer de que nós estamos em débito com Deus. E qual foi a tendência deles? Se esconderam. Fizeram exatamente aquilo que não deveriam fazer. Né? Foi necessário que Deus viesse ao encontro deles. A nossa tendência, quando a gente erra e peca e se reconhece fraco, de novo, é fugir de Deus. Né? Deus tem que vir ao nosso encontro pelo Espírito Santo, pela palavra, de algum modo, ser aquele conselheiro do nosso lado, para nos fazer de novo voltar aos pés da cruz, para nos fazer de novo voltar à fonte do perdão. Se deixar por nós, a gente vai fugir, tirar um carreirão e ir para longe de Deus. A oração é esse caminho, né? A gente nas orações pede para que a gente Deus não nos esqueça, não nos abandone, né? Nem nós, nem aqueles que estão ao nosso redor. Acho que chegou aí. Agora o hino, né? O hino 265, né? O verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se vierem roubar os bens, videolar, que tudo se vá, proveito não lhes dá, o céu é nossa herança. Lutero sustentado aí neste Salmo 46, né? Ele fala, então, nessa quarta estrofe, dos tentadores, as fontes de tentação que tentam nos furtar dos braços do Pai. Se vierem roubar, o céu é nossa herança. Essa é a consciência do cristão. Venha qualquer... Esse é um ponto interessante num dos livros, do texto de Lutero, das 14 Consolações, que ele vai falar. O diabo é sagaz, né? E se você busca ou põe a sua confiança em qualquer outro ponto fora de Cristo Jesus, ele usa das suas falhas, como tentador que ele é, ele usa das suas falhas e as torna evidentes, né? E as torna, as agiganta diante de você, de modo que você, em estado de fragilidade e temor, né, chegue ao terror e não encontre, né, não encontre a cruz da salvação, não encontre Cristo Jesus como seu Salvador. E aí você vai ficar cativo, né, nos seus tropeços, cativo nas mãos, na cilada do diabo. E ele fala, porque você confiou no lugar errado. Né? Agora, se você confia em Cristo Jesus, esse é o ponto, vai dizer assim, mas e a gente não sofre tentação? Sofre, a gente sofre tentações. Né? A gente não erra? Erra, a gente erra. Né? E o que você faz diante do acusador? Você concorda com ele. Ah, você é ruim? Sim, sou ruim. Você é corrupto no seu pensamento? Sim, eu sou corrupto no meu pensamento. Né? Mas Cristo me perdoou todos os pecados.
E porque Ele me perdoou, né, Ele sabe quem eu sou, Ele agora me deu também a paz com o Pai. Né? Ele venceu a você, diabo. Lutero dizia isso, né? Ele venceu a você, diabo. Ele venceu a todas as suas tentações e Ele está por mim. Ele é o meu defensor, o meu advogado. Então ele olha para Cristo Jesus como esse que o socorre, ainda que ele seja indigno e miserável. Né? Então fica esse ponto aí que Lutero traz nessa estrofe do hino também. Né? O Verbo eterno ficará. Cristo Jesus, a sua palavra, a sua promessa de perdão, né? Ainda que venham assaltar a nossa vida, a nossa fé, a nossa justiça, se a gente está com Cristo, isso já está derrotado. Muito bem, gente. Senhor Deus, Pai amado, nós agradecemos a Ti por seres tão bondoso e por nos dares tão abundantemente conhecimento e condições de podermos encontrar na Tua palavra, na Tua casa, nos meios da graça, o perdão para as nossas vidas. Esse perdão, Senhor Jesus, que é a cura para as nossas almas e esse perdão que também é a cura para aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, ajuda-nos a perdoar, a curar vidas por meio do perdão que Tu nos dás, repartindo esse perdão com outras pessoas, aqueles que nos ofendem, reconhecendo, Senhor Deus, a nossa condição humana e podendo crescer, avançar, desenvolver, amadurecer a nossa fé, à medida que reconhecemos que as pessoas que estão ao nosso redor são falhas, que erram muitas vezes sem intenção, e que por isso, Senhor, tal qual nós erramos diante de Ti, carecem do perdão. Senhor Deus, esse exercício de fé é precioso e por demais difícil. Por isso nós pedimos a força, a condição de podermos viver dia a dia essa prática do perdão. Senhor Jesus, somos tentados, sim, continuamente, pelo diabo, seja pelo mundo, seja pela nossa própria natureza. As tentações que vêm a cada um de nós tentam nos furtar de teus braços. Por isso suplicamos nesta petição, nesta noite, nesses estudos, não nos deixe cair nas tentações. Não nos deixe, Senhor, resbalar e sermos retirados, usurpados dos teus braços. Mas sustenta-nos com tua mão poderosa e ajude-nos a sermos convencidos de que estás conosco também nas tentações. Ali, nos dando força, nos dando sabedoria, nos dando, Senhor, discernimento para dizermos não ao pecado e todas as suas sedições, todas as suas palavras de convite e de aliciamento para o erro e para a descrença. Senhor Deus, olha pelo nosso país, pela nossa pátria, olha, Senhor Deus, pelas nossas autoridades. Olha, Pai querido, por aqueles que estão enfermos, precisando de recuperação, precisando, Senhor Deus, de segurança e saúde, precisando também, Senhor Deus, de paz nos seus corações. Olha por aqueles que estão enlutados em nossa igreja, nossas comunidades. Age com o Teu Espírito Santo, restaurando de novo a confiança que tem contigo e ajudando aqueles que estão enfraquecidos na fé, para que assim, apoiados em Tua palavra, apoiados nos Teus sacramentos, tenham força suficiente para resistir ao tentador. Pai querido, abençoe esses nossos momentos de estudo, concede-nos sempre a oportunidade de, reunidos, compartilharmos de maneira clara, de maneira produtiva, a Tua palavra, e que em nosso exercício cotidiano da fé possamos botar em prática o que aprendemos da Tua palavra e em nossas reflexões. Por Teu amado Filho Jesus Cristo, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, nós pedimos e agradecemos. Amém.
Invocamos a bênção do Senhor sobre nossas vidas. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.